Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carolina Camelo, cirurgiã vascular, sócia da clínica Vein Angiologia e Laser e vou falar hoje para vocês sobre varizes de membros inferiores. Qual a melhor opção de tratamento? Bom, para definir isso com vocês, eu preciso explicar sobre os 3 diferentes grupos de veias que a gente precisa identificar tanto na avaliação clínica quanto no exame físico e sempre lançando mão de exames complementares, que seria o Doppler venoso de membros inferiores, para identificar esses diferentes calibres de veias. Às vezes o paciente incomoda somente com aquela telangiectasia, que são aqueles vasinhos, aquela rede de vasos finos, vermelhos, que traz um incômodo estético, mas muitas vezes o paciente possui algum outro vaso que não é identificado pelo paciente, mas que a gente identifica por meio de sintomas na alteração do exame físico ou alguma alteração de veias profundas, safena, durante o Doppler venoso. Então, por isso, a importância dessa avaliação com especialista cirurgião vascular na hora dessa decisão do tratamento, dividindo para cada paciente, tendo essa particularidade. Então, nós temos o primeiro grupo, que seriam as telangiectasias, que são essa rede de vasos finos e vermelhos, e as veias reticulares, que são veias dilatadas e tortuosas, mas que não são saltadas na pele. O paciente não consegue perceber aquele relevo da veia quando palpa, e muitas vezes o paciente nem percebe a visualização. Só o médico, durante a avaliação ou quando ele lança a mão de um fleboscópio, que é um aparelhinho que visualiza por trás da pele os vasos um pouco mais profundos. Dessa forma, tendo esse vaso, precisa tratar tanto essa veia reticular quanto esse vasinho fino, que na maioria das vezes é o que incomoda o paciente, mas para ter um tratamento otimizado, precisa tratar os dois de forma conjunta. Quais são as melhores opções para esses tipos de vasos? Nós temos a aplicação líquida, que seria a injeção de um líquido, por exemplo, a glicose, dentro de cada vasinho desse, causando uma alteração inflamatória e o colapamento desse vaso. A aplicação com espuma, que na verdade é uma líquida, mas só que é injetada uma espuma que é realizada em consultório. No próprio momento do procedimento, realiza-se a espuma e injeta dentro desse vaso. Utilizado para vasos um pouco mais calibrosos, na maioria das vezes as veias reticulares, e pode ser uma opção de tratamento dependendo do paciente e do vaso. E como terceira opção de tratamento para esse tipo de vaso temos o laser. O laser transdérmico, que é utilizado, o NDIA, ponteiro 1064 aqui na clínica, é uma ótima opção de tratamento e também podemos combinar ele com a escleroterapia líquida, sendo a técnica chamada CLACS, como uma ótima opção com bons resultados. E o segundo grupo de veia que precisamos sempre ter em mente na hora de planejar o tratamento seriam as varizes propriamente ditas, são as veias dilatadas e tortuosas acima de 3 milímetros. Essas veias são saltadas na pele, o paciente percebe um relevo, muitas vezes o paciente não percebe que é posterior, mas precisa ser tratada de forma cirúrgica. A melhor opção seria então a flebectomia, que pode ser feita através de uma microcirurgia, um procedimento pequeno, mais cirúrgico. Uma opção, mas não tão boa, que a gente pode utilizar para pacientes com alto risco cirúrgico, com uma idade avançada ou que não querem operar, seria a aplicação por espuma, que também é uma opção para esse calibre de vaso, mas com um risco maior de mancha. Então, por isso, não é a primeira opção nesse tipo de vaso. E falando do terceiro grupo de veias, seria a alteração de safena, que é identificada por meio do Doppler venoso de membros inferiores. Quando essa veia está dilatada e com refluxo, tem que ser tratada. Quais as opções que a gente tem de tratamento? Seria a forma cirúrgica convencional, que é a sapenectomia convencional, em que há a extração mecânica dessa veia, com cortes, tanto no local que vai ser retirado, incisado, quanto que vai ser retirado a veia. Temos também a aplicação por espuma nessa veia safena, por meio de uma punção, injeta-se a espuma dentro da veia, causando reação inflamatória e a oclusão dessa veia. Não é a melhor opção, também uma opção para pacientes com alto risco cirúrgico, que não querem operar ou que não podem operar naquele momento para fechamento de feridas, de úlcera venosa, sendo uma particularidade nessa opção de tratamento. E a melhor opção de tratamento para safena, que seria o endolaser de safena,
que consiste em uma punção dessa veia safena de forma no centro cirúrgico. Ela é puncionada com catéter, insere-se essa fibra radial que, ligada ao aparelho de laser, emite um feixe de laser que queima a veia de forma circunferencial, e a gente vai mobilizando ela até todo o segmento de veia doente ser tratado, e somente retiramos e o procedimento finalizou. Então é um procedimento menos invasivo, com menos hematomas e com um retorno mais rápido ao trabalho. Por isso, segundo o Journal of Vascular Surgery, é a melhor opção de tratamento para sapenas. Dessa forma, a gente sempre tenta utilizar esse tratamento quando podemos. Mas agora, falando de todas as veias, de todas as varizes, qual a melhor opção de tratamento? Então, vocês têm que ter a noção que cada paciente tem a sua particularidade, cada paciente tem diferentes tipos de veias. Então, por isso, nós temos essa complexidade de tratamentos para poder lançar mão em cada paciente. Então, cada paciente tem o seu plano de tratamento. O seu tratamento não é o mesmo de outro paciente. Cada paciente tem a sua indicação, ok? Seria importante vocês terem essa noção para quando a gente indica o tratamento, vocês terem uma melhor noção do que vai ser feito, ok? Um conselho que eu vou dar para vocês é: tem varizes, tem sintomas? Tratem, não acumulem varizes. Por quê? Porque cada vez elas vão ficando mais graves, em maior quantidade, cada vez vai tendo mais sintoma e o tratamento fica mais difícil. E a gente está suscetível a mais complicações, tanto cirúrgicas quanto pós-operatórias, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Só deixar aqui nos comentários que eu responderei em breve. Tchau, tchau!